I did my back squats, but because I have long legs, I lean always forward more than maybe other people, which meant it went more into the lower back. So therefore, in order to make up for that, I did front squats. Because there I had to hold the weight in front, I had to look up, and it could totally straight down. So therefore, I could train the outer thighs. Eu gosto muito de trazer os vídeos dele, ele faz muitos ajustes e alterações com o conhecimento empírico dele, referente aos treinos dele, né? Ele sempre treinou de várias formas, então ele vai se ajustando ao que ele precisa desenvolver. É por isso que eu gosto de trazer os vídeos dele. Hey yo, pra quem me vê aqui no YouTube, meu nome é Mano Júnior, sou profissional de educação física, estudo na área de mecânica e biomecânica aplicada ao exercício, e hoje nós vamos para o quinto vídeo, não sei como é que tá essa série de agachamento, ainda não editei todos os vídeos. Mas hoje eu vou trazer as diferenças e influências da linha da força em ativações, né? Então, referente ao torque para a articulação do quadril e do joelho, e que isso vai alterar, né? E também trazendo mais informações, né? Ampliando mais visões de que estruturas diferentes se agacham de formas diferentes. E aqui a gente tá mais um exemplo sobre o que a gente vem discutindo ao longo dessa série de vídeos. Enfim, hoje eu vou trazer a análise de alguns vídeos de agachamentos diferentes em agachamento livre. E ainda vai falar um pouquinho sobre agachamento do Smith também, mas não vai ser o principal desse vídeo. Se quiserem, comentários, stories, Instagram. E vamos lá, Instagram. Eu escolhi começar primeiro com esse vídeo, que é o mesmo vídeo do vídeo anterior, né? Sobre retroversão pélvica, inclusive um adendo, né? Como eu falei sobre o ajuste da retroversão pélvica aumenta o comprimento ótimo de tensão. Isso pode significar que existem comprimentos de tensões da sua musculatura, se você faz retroversão pélvica, que podem não estar adequadamente com uma capacidade contrátil adequada para você chegar a uma amplitude dessa com essa resistência que você está usando, com essa carga que você está usando. Existem estratégias para a gente fortalecer de forma mais específica os comprimentos de tensão que você tem menos, fora aquela zona ótima de contração. Então a gente tem que deixar o torque adequado para esses comprimentos, porém no agachamento é meio complicado, porque o torque só fica cada vez maior enquanto a gente desce. E como eu falei antes, a retroversão pélvica acontece porque chega um momento que o torque está ficando muito alto. Acho que eu não citei isso, mas eu cito agora. Enquanto a gente desce, a gente vai ver aqui um pouquinho que o torque vai ficando cada vez mais alto e isso requer mais capacidade contrátil. E pode chegar num momento que você não tem mais uma capacidade ótima e o corpo vai precisar de ajustes. Ou você não vai conseguir executar o movimento todo, ou talvez você sinta que não consegue mais descer, enquanto com uma carga mais baixa você conseguiria, ou você cai, ou acontece alguma coisa. Enfim, é um risco, mais ou menos isso que a gente tá querendo explicar. Mas primeiro eu vou começar com esse vídeo, e esse vídeo ele exemplifica um agachamento frontal, um halter, tá? E é interessante porque nesse vídeo a gente vê que o joelho praticamente não sai da linha do pé, né? Não ultrapassa. E é uma tendência do agachamento frontal para a maioria das pessoas, né? Com a mesma estrutura, porém é um tipo de agachamento que possa ser utilizado de melhor forma por outras pessoas, né? Dependendo da ideia, né, da estrutura dessa pessoa e com o objetivo que ela quer alcançar. Então nesse caso, como o próprio Arnold falou, para ele desenvolver melhor a parte externa da perna, não consegui entender muito bem, provavelmente os quadríceps, né? Ele optou por fazer dessa forma, né? Um agachamento frontal. A gente vai ver se o quadríceps é mais ativado ou não, né? Para fazer sentido a afirmação dele, mas vamos lá. Vamos fazer um estudo teórico-mecânico sobre isso. Depende de cada pessoa, depende de como cada pessoa vai reagir ao exercício, capacidades contráteis. E, claro, a gente pode falar um pouco sobre mobilidade e flexibilidade, sendo que eu tenho outras visões sobre isso, mas vamos lá. Aqui, em todas as análises que a gente vai fazer de agachamento, a gente vai pegar o torque, a linha da força, sempre na posição final do exercício, porque como a gente falou anteriormente, se você não viu o vídeo anterior, veja primeiro para você entender melhor, mas nós precisamos equilibrar a linha da força sobre o seu suporte, né? Apoio e suporte, que seria o seu pé. Então ele tem que estar bem na metade do pé, senão ou você cai para frente ou para trás. Então a gente sempre vai traçar a linha da força, que provavelmente ela está nesse exemplo. Por favor, fica reta. Graça. Não pra cá não, né? Pra baixo. Provavelmente a linha da força tá aqui. E o que é que isso implica, né? É interessante também a gente perceber, né? Eu acho que dá pra depois de ter mostrado a linha da força, dá pra mostrar durante o exercício, né? Que o torque vai aumentando e vai diminuindo. Mas na posição final, aqui a gente tem o eixo do joelho, né? E aqui a gente tem o eixo do quadril, centralizando, né? O eixo do quadril. O quadril é bem grande. Lembrando do primeiro vídeo, né? Se o quadril for de formas diferentes, o que é que isso vai causar, né? Isso aí tem a ver com a abertura das pernas, o eixo do joelho também, a rotação, o alinhamento patelar, né? Mas vamos deixar bem simples aqui. E a gente pode desenhar aqui as linhas de torque, né? Uma linha perpendicular à linha da força, a menor distância perpendicular à linha da força,
força que atravessa o eixo, né? E tem mais alguma outra coisa para definir, não lembro, mas é mais ou menos isso. E aqui a gente vê que o quadril, né? As forças não, as capacidades musculares do quadril, elas serão mais requisitadas do que as forças do joelho, né? Principalmente em extensão. Então, nessa posição do boneco, é uma coisa também interessante. A tendência de o joelho ir mais para frente, ela causa duas coisas. Primeiro, ele aumenta um pouquinho o torque para a extensão do joelho, né? Se você vai para frente, se o joelho vai para frente, esse torque começa a existir, hein? Enquanto durante a descida, geralmente o joelho ainda não avançou, então ainda não tem muito torque pro joelho. E quando você desce, vai causar essa ida da frente pro joelho vai causar um pouquinho de torque para a extensão do joelho, né? Quando for voltar, e diminui o torque lá pro quadril. Ou seja, também são ajustes mecânicos para ajudar você a efetivar a sua habilidade, que no caso do agachamento é tão complexo que ele pode ser visto mais como uma habilidade do que propriamente um exercício específico para membros inferiores, né? Então, é uma habilidade que a gente desenvolve a técnica que vai causar depois, na técnica aprimorada, enfim, vai causar fortalecimento da área específica, mas quem nunca agachou, você pode ver que é bem dificilzinho você fazer o agachamento inicialmente, né? Então, causa um pouco de torque, diminui do quadril, né? Aumenta o torque lá pro joelho, isso vai aumentar também a requisição do tendão do quadríceps, que vai aumentar lá aquela situação de compressão patelofemoral, enfim, mas a gente já falou sobre isso. Então, essa tendência é também por causa disso, tá? Mais um equilíbrio de torques para as articulações envolvidas, para que uma não sofra mais que a outra, ou se você não tem capacidade contrátil suficiente em um eixo somente, você vai precisar de outro. Então, dependendo da carga que você está usando, dependendo da resistência, né? Nesse caso, você vai mais para frente ou não seu joelho. Enfim, tem tanta coisa para se falar. É bem complicado a gente falar sobre agachamento, são muitas coisas, mas vamos lá, vamos fazer a análise, né? Então, aqui a gente chega nesse ponto em que o glúteo vai começar, né? Quando a gente for subir, o glúteo vai começar a fazer a extensão do tronco, enquanto aqui o quadríceps vai começar a fazer a extensão do joelho pra gente ir lá pra cima. E dá pra gente ver que a gente já traçou aqui os torques, então vamos deixar a linha da força e a gente vai subir no exercício. Provavelmente essa é a linha da força, né? E aqui a gente vê que se essa linha fosse reta, nunca fica reta, mas se essa linha fosse reta, vamos dizer que aqui a gente teria bem pouco torque quadril e nenhum torque pro joelho, né? Praticamente nada de torque pro joelho. E isso vai se alterando durante o movimento, ó. Desce. Ó, aqui a gente já tem um pouco mais pro quadril, sendo que pro joelho não temos quase nada ainda, né? Então, a gente pode afirmar, nesse caso, que você tem muita força lá em cima, né, do movimento, e você vai perdendo, né, força. Não pode falar força, mas é mais fácil. Vamos falar, assim, né? Não vamos misturar muito. Vamos falar que é mais fácil. Então, a gente pode afirmar que é bem mais fácil você começar o exercício lá em cima do que lá embaixo. E isso tem suas influências, né? E, inclusive, nos ajustes para você conseguir fazer o exercício e conseguir agachar profundamente. Então, a partir disso, o que é que a gente pode ir observando? Que pessoas que não conseguem agachar profundamente com a barra nas costas, a gente pode alterar essa influência da linha da força. Inclusive, lembrando que aqui a linha da força não é o halter, né? Não é a força do halter seria aqui para baixo. Não é porque tem o centro de massa também. Os dois competem entre si. Um vai puxando o outro um pouquinho mais para frente nesse caso, né? E isso faz com que tenha a influência e a linha da força seja diferente da linha do halter, sendo que provavelmente no caso do Arnold, como ele tinha pegava cargas bem mais altas do que o centro de massa, provavelmente o centro, eu vou tentar fazer a análise do vídeo, porque não tem uma posição boa lá, mas provavelmente a linha da força era a linha daquela barra mesmo, né? Mas enfim, a gente viu um pouquinho que aqui tem um pouco, né, nesse exemplo, lembrando que como as pessoas têm estruturas diferentes, não obrigatoriamente, mesmo com a linha da força passando no mesmo local, não obrigatoriamente vai ter a mesma ativação para extensão do joelho e extensão do tronco, que são os principais nesse exercício, os principais músculos que a gente quer ativar. Então vamos lá para os outros exemplos. Eu peguei aqui exemplos da internet mesmo, do YouTube. Vamos lá. Essa moça aqui, ó, o agachamento frontal dela, o que a gente vai reparar? Que a carga tá baixa, então vai sofrer menos influência. Só que, vamos falar assim, vai sofrer menos influência da barra, porém, mais influência da barra se comparado se fosse nas costas, né? Então a linha da força provavelmente tá aqui. Fica reto, por favor. Mas vê que é bem diferente daquele bonequinho, né? Provavelmente, diferença de resistência. Claro que aquilo era uma animação, então é bem diferente da vida real. Correta. Muito bom. E aqui a gente vai ter uma situação de torques parecida. Aqui a gente tem do joelho, aqui a gente tem do quadril, e o torque aqui pro quadril, e o torque aqui pro joelho, né? É bem parecido. Vamos deixar rolar. Ó, interessante, ó, aqui um pouquinho pro quadril ainda, né? Se a gente desenhar de novo. Aqui e aqui, ó. Um pouquinho pro quadril no começo, enfim. Claro que também são questões de cinesiologia, né? Sobre extensores do joelho, quadríceps. Lembrando que o quadríceps também faz uma flexão de tronco, tá? Então, ele atua excentricamente quando tá descendo, né? Vai flexionando, vai flexionando
flexionando, ele atua. É isso aí. O quadríceps também atua, mesmo que não tivesse torque pro joelho, o quadríceps também está inserido lá no quadril, né? Como eu falei, o ajuste da retroversão pélvica também pode ser associado à relação com a tensão do quadríceps, porque ele também tá lá, e ele também vai ajudar, mas nesse caso é flexão do tronco, então na subida é uma extensão, então o quadríceps vai parar de fazer a flexão de forma excêntrica, os extensores do tronco vão fazer as extensões e o quadríceps vai atuar na extensão do joelho, mas eu sei que pode ficar meio complicado isso aí, eu espero que dê pra entender alguma coisa, mas acho que dê pra entender, e é isso que acontece aqui, ó, vê que ela faz um pouquinho de retroversão, mas sem muitos problemas, né, devido à carga. E com, aqui o ângulo não tá muito bom, mas, e com a barra hexagonal, né, a barra hexagonal ela vai te deixar, né, a linha da força bem lateralizada ao seu corpo, né, então o que vai mudar mesmo durante o exercício vai ser as diferenças do joelho e do quadril em relação à linha da força, e a linha da força provavelmente tá por aqui, né, esse aqui é uma tendência, ó, deve ser bem parecido com se você tivesse colocado a barra nas costas, né, e aqui a gente vai ter o torque pro quadril, o torque pro joelho e as diferenças do torque pro quadril e pro joelho. Como eu falei, o pão vai ser ativado, o quadríceps em extensão e o tronco em extensão, no caso, os glúteos. O glúteo, né? Principalmente o glúteo máximo. Devido a direções das fibras do glúteo máximo, eu posso falar sobre isso também. Se vocês quiserem falar sobre ativação de glúteo máximo, médio, diferenças estéticas, claro, né? Dos glúteos, ativações e por que uma ativa mais que a outra, tem a cadeira abdutora, que as pessoas estendem o tronco, ou flexionam o tronco, na verdade. Flexionam o tronco pra frente, o que é que aquilo muda, né? Se quiserem, comentários, stories, Instagram. Mas aqui é a relação, ó, dos torques para esse tipo de exercício. Lembrando que pode mudar se aumentar o torque do... O torque não, a carga, né? Já mudou a direção aqui por causa da câmera. A gente tá vendo que o agachamento tem uma tendência de equilibrar os torques pro joelho e pro quadril, né? E aqui vamos o agachamento normal, né? Que a gente sempre vê. A gente vai ter a linha da força aqui. Fica reto, por favor, fica reto. Ai, ixi. Toda vez eu dobro, nossa, que ódio. A gente vê que não é a linha da barra ainda, né? E a gente vai fazer a relação dos torques novamente. Aqui tá passando bastante, não é um pouquinho da linha dos pés, mas a gente tem aqui, ó, torque, quadril e joelho. E é isso que acontece. E a gente vê que é praticamente bem parecido os equilíbrios entre torque pro joelho e torque pro quadril, né? Então, em todos os exercícios que a gente viu, a execução, ela se ajusta para ficar equilibrada para você conseguir fazer o exercício, né? Porém, qual é a diferença, né? O que é que isso vem à tona? Vem à tona que pessoas que não conseguem fazer o agachamento dessa forma com a barra nas costas podem fazer o agachamento dessa forma com a barra na frente, devido à diferença estrutural. Então a gente tá vendo que os torques são parecidos, né? A exigência muscular são parecidas, mas a linha da força influencia totalmente na estrutura da pessoa. Então uma pessoa que não conseguiria fazer dessa forma esse exercício de forma mais profunda para que a gente tenha esse equilíbrio de ativações, se a gente mudar a linha da força, a gente tem diferentes tipos de... Não, se a gente mudar a linha da força, a gente tem uma eficiência do exercício realmente. Então depende muito da pessoa, como é que a gente vai fazer. Porém, tem uma exceção, que é o Smith. Deixa eu procurar aqui. Agachamento no Smith. Vamos ver aqui. Vamos ver se isso aqui dá. Vou pegar esse exemplo. Já que no Smith você tá colado na barra, praticamente, a barra ela não tem amplitudes livres, né? Ela só vai pra cima e pra baixo. Você não tem como cair. Então, execuções como essa podem acontecer. Então, a linha da força vai ser... Qual é a linha da força agora? Você tá puxando... Cara, a linha da força no Smith, como é que seria? Você tá empurrando pra cima. Provavelmente vai ser o Smith, porque você tá preso, né? E mesmo que esteja no seu centro de massa, mas você vai empurrar algo pra cima. Então tá no centro de massa aqui, mas ele tá convergindo, vamos falar assim, para a barra do Smith, né? Sobre o exercício, as variações que podem ocorrer e as diferenças de torque para diferentes objetivos. A gente vai falar que a linha da força é a linha do Smith. Então a gente vai traçar aqui, ó, a linha da força e a gente vai ver, olha a diferença. Aqui tem o eixo do quadril, aqui tem o eixo do joelho e olha só o quão de torque tem para lá pro joelho, na extensão do joelho, para executar esse exercício. Então, esse ajuste ele pode ser feito, tá? Lembrando que também tem outra linha da força aqui, tá? O atrito. O atrito tá puxando para cá, muda algumas coisas, mas vamos deixar mais básico, né? Então, quero um treino de quadríceps. Veja só, lembrando, quanto mais o tendão do quadríceps se esforçar, inclusive tem a linha do atrito aqui que vai mudar umas coisas que aumentam a compressão patelofemoral, mas quanto mais torque para a extensão do joelho, mais o quadríceps vai atuar. Então, vamos falar o seguinte, se você não sente dor no joelho, vou utilizar isso? Depende, a pessoa pode, né? A gente viu o primeiro vídeo. Mas quero usar o agachamento de uma forma
mais específica para o quadríceps. A gente pode fazer dessa forma. Ver a diferença, né? Qual é a importância de ver o torque e entender o torque. Claro que provavelmente tem um pouco de torque aqui pro glúteo, porque tem o atrito aqui, né? O que seria o atrito? Imagina que... Vou explicar bem rapidinho. Imagina que tem... aqui no chão, é um chão liso, né? É uma cerâmica. E você tá descalço, vamos falar assim. Seu pé vai pra frente, né? Ele só não vai pra frente pela força de atrito aqui, né? A sola do seu sapato e o solo emborrachado, né? Não deixei pra frente, isso gera outra força. Pra cá, pra trás, né? Uma força de reação, que seria a força de atrito. Nesse caso, né? Isso vai alterar a linha da força, enfim. Mas, de forma geral, um agachamento mais específico um pouco pro quadríceps seria dessa forma. Mas aumenta bastante a compressão patelofemoral. Até, talvez, cisalhamento. Enfim, é meio complicado falar sobre isso. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso. Já vou mostrar pra vocês. Mas, beleza. Deixa eu ver se tem outra agachamento de barra guiada. Vamos ver se a pessoa fazendo. Deixa eu ver se eu pego um... Aqui, poxa, isso é lá. Não, parece um bocado, mas vamos lá. Deixa eu ver se tem um quadril. Procurando vários vídeos aqui, sempre tem isso sobre onde colocar seus pés e tal. Eu diria a mesma coisa, assim, né? O certo e errado. Eu diria a mesma coisa do primeiro vídeo. Coloque onde ficar mais confortável. Talvez, assim, eu tô explicando como você pode dar ênfase utilizando o exercício, né? O agachamento livre, em musculaturas diferentes. Porém, não é isso que eu quero. Porém, não tem exercício certo ou errado, né? Tem o Siban fazendo o agachamento no Smith. Deixa eu ver se eu pego um ângulo legal. Vê que aqui o joelho dele não passa muito, né? Ou não passa da linha do pé. Mas é interessante. Vamos pegar, caramba. Como a linha da barra tá passando praticamente no joelho, cara. Torque aqui pro quadril tá absurdo. Eu queria só um exemplo maior. Mas provavelmente a linha da barra tá passando bem rente ao joelho. E como ele não tem a necessidade do equilíbrio, né? Pra cair pra trás, ele pode dar ênfase, né? Pode utilizar o exercício de outra forma. Isso faz com que o joelho dele não precise passar tanto, né? Talvez seja só a diferença. Ele passe um pouquinho ou ele vá um pouco mais pra frente. Pela relação comprimento-tensão lá do quadril, igual acontece na flexora, né? A mesa flexora, como eu falei. É uma relação de quadril, né, de estrutura do quadril, então o quadril não consegue rotacionar mais, então o joelho tem que ir um pouco pra frente, senão ele não vai, né, vamos falar assim. Existem pessoas com essa anatomia, então aqui provavelmente o joelho dele não tá passando do pé, tá bem pouquinho pra frente, e aqui o torque pro quadril tá muito alto, então para os extensores de quadril tá muito alto, pro glúteo tá bem alto, é bem interessante saber sobre isso, e também tem o reto femoral, elipsoso, tem outros músculos aí ajudando, mas o principal é o extensor do quadril, né, seria o glúteo. Eu queria trazer mais exemplos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentários, stories ou Instagram perguntando sobre, né? Se tiverem dúvidas sobre os vídeos ou se quiserem sugestões do que eu poderia falar de outros exercícios a fundo, avanço, agachamento búlgaro, o que acontece, né? A gente faz análise do agachamento búlgaro, o que ativaria mais na teoria mecânica, né? A prática é meio complicado porque cada um vai ter uma anatomia diferente e vai se portar na anatomia de uma forma diferente, porém a gente pode ter um norte, saber o que tá ativando mais, o que tá ativando menos, e eu espero que a discussão sobre o joelho passar da linha do pé ou não tenha sido interessante, né? Eu possa ampliar um pouco a visão de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu quis passar. Espero que eu tenha ajudado, né? E a vocês verem o exercício de outra forma, o agachamento livre de outra forma, mas o exercício realmente de outra forma, né? Não é só o agachamento livre. A gente tem isso, todas essas análises tem para todo e qualquer exercício. Então é muita coisa para se falar e não existe um exercício certo ou errado, né? Então, deixa eu ver só se eu consigo fazer a análise dele aqui. Olha só a estrutura do cara. Fazer uma análise bem rápida aqui. Vamos pegar a linha da força, provavelmente e ver que ele tem que se ajustar totalmente para conseguir fazer o exercício com essa carga. Então, nossa, tá tudo errado aqui. Provavelmente a linha da força tá aqui. Ai, a linha da força tá bem na carga mesmo, ó, é um exemplo. Não, peraí, essa linha tá muito torta, né? Claro que é a câmera que tá meio de lado, mas provavelmente é aqui, provavelmente a linha da força é a mesma, a linha da barra em seu. Beleza, aqui ó, joelho, o quadril provavelmente tá por aqui, e a gente vê os torques, né? Provavelmente ele queria quadríceps, né? A gente vê que lá pro quadril é bem maior do que pra extensão do joelho, né? A extensão do joelho só tá aqui. Vamos ver se o vídeo é bom pra análise do agachamento frontal que ele tá fazendo. Inclusive, tem outras questões, tem a intenção também que vai modificar muito o exercício, né? Mas aí é outra história, não tem nem como falar. Mas vamos lá. Aqui, ó. Nossa, vamos lá. Qual é a diferença? Ai, eu adoro esse exercício. Eu adoro esse assunto, velho.
A compressão patelofemoral tá bem pouca aqui, né? Mas tem até uma coisa bem interessante aqui, ó. Que eu não falei, né? Eu falei pouco a tíbia, né? O comprimento da tíbia também atrapalha nessas questões. Então aqui ele aumentou o comprimento da tíbia dele utilizando um calço. Mas aqui nessa foto dá pra entender por que ele começou a fazer o agachamento frontal para o quadríceps, né? Olha só, linha da força provavelmente é essa. Aqui tem, cara, não vai dar pra explicar muito bem, mas aqui tem o quadril, aqui tem o joelho. A linha da força tá aqui na frente, né? E vamos assim, eu vou explicar dessa forma, tá? O torque pro quadríceps, né? O torque pra extensão do joelho, ele é praticamente o comprimento do fêmur dele, né? Então é bem alto. E é por isso que ele começou a fazer front squats, né? Agachamentos frontais, como diria Rodrigo Góes, né? E é por isso que ele começou a fazer o agachamento frontal. Olha a quantidade de torque que tem para o quadríceps nessa posição, né? Dessa forma, executando dessa forma. Será que tem? Because there I had to hold the weight in front, I had to look up, and it goes totally Ele conseguia ficar com o tronco bem ereto, né? E o torque ia ser todo para extensão. straight down, so therefore I could train the outer thighs. Outra forma. Mas aí a gente vê um exemplo prático, né? Colocando em prática a biomecânica aplicada, né? E as diferenças de torques para um resultado específico, um objetivo específico. Então espero que tenham gostado, espero que possam até ajudar vocês no treinamento de vocês. Podem fazer o agachamento frontal, me digam a diferença, né? Se posicionam dessa forma, vejam o torque e me digam a diferença se realmente ativa mais o quadríceps ou não. E é isso. I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.